Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois então, eu tava aqui organizando, estamos na semana da Páscoa, e eu tava pensando em me apresentar melhor para vocês. Eu sou cristã, sou esposa de um pastor do Rio Grande do Sul. Nós se congregamos em Gravataí. Nós somos pastores distrital do Distrito Norte. Se congregamos e pastoreamos na Vila Rica. E esse distrito tem mais 3 congregações, que é Parque Florido, Bonfim e Elisa. E só que nisso tudo, assim, a gente vê crianças se preparando para peças e é um movimento, né, Páscoa na igreja. E eu tava me lembrando que a minha congregação principal fica em casa. Como, se alguém não sabe ainda, eu sou mãe de 2 meninos. Eles são autistas não verbais. E o Iaguinho, ele não é verbal e não tem comunicação. Então, ele até ordens, coisas assim, ele não entende muito bem. Mas já faz mais ou menos uns 4 anos que eu tenho utilizado isso aqui em casa, esse tipo de decoração, nas datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa e Natal. Porque para mim isso é algo mais fácil de se comunicar com eles, que é para mim utilizar a comunicação com eles é muito visível, né? Pelo ver. Figuras, coisas assim, igualzinho a fono. Quando eu coloco na televisão a fono, dá pra ver que o Iaguinho, ele chama bem mais atenção, né? Então, é a visão. Tem que prender a visão. Só que também, principalmente no Natal, tem pessoas que utilizam muita coisa assim, como pinheirinho, coisa assim. Isso é muito complicado, porque o autista não sabe que não dá pra mexer naquilo, que aquilo ali vai cair ou coisa assim. Era mais, no começo, era algo meio desgastante pra mim. Muitas vezes no Natal eu decorava a casa, menos de uma semana eu já tava desmanchando tudo, nem no Natal não tava decoração. Porque daí é algo que tu tem que ficar se preocupando pra não quebrar, pra não se machucar e tudo mais. Então, é um resuminho que eu tô querendo dizer pra vocês, que então na verdade a minha decoração seria mais para famílias atípicas. Que eu sei que deve ter mãezinhas igual a mim, que gostaria de ter sua casa decorada na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais e no Natal. E algo que eu consegui ver, tanto que entre meio dessa transição, eu pensei, não vou fazer mais nada em casa. Só que eu via que parecia que faltava alguma coisa pra mim. Eu ficava triste comigo. Então, eu decidi, não, eu vou pedir pra Deus uma direção pra mim inventar alguma coisa que chamasse a atenção deles, mas que eles não tinham vontade de desmanchar ou estragar, né? Pra mim não ter luta. Então, uma das coisas que eu alcancei que pra mim foi uma vitória, e eu quero mostrar essa ideia pra vocês, é isso aqui, ó, quadros. Esse quadro é super antigo, era lá da minha mãe, ó, sei que vocês devem conhecer, as pessoas mais antigas, ó. A minha mãe tinha vários desses quadrinhos lá na casa dela, e
Ela disse, não, pode pegar. Então, quando eu estiver decorando eles, eu vou mostrando para vocês as fases que eles já passaram. Porque eles já passaram mais ou menos por 3 ocasiões aqui em casa. E essa ocasião que eles estão aqui, ó, era do Dia das Mães, que é os teus filhos como plantas de oliveira do redor da tua mesa. E aqui, ó, é a mão do Aziel e a mão do Iago. Não, tô ao contrário. A mão do Iago e a mão do Aziel. Então, eu utilizei deles também participarem. Então, isso é algo extraordinário. Então, umas folhinhas, umas florzinhas. Só que ele tá bem estragadinho, porque eu inventei de deixar num lugar, num ambiente que não tá muito... tá molhando com muita facilidade. Então, na verdade, esse vídeo é mais para mostrar que realmente as decorações aqui vão ser bem decorações cristãs, né? E vai ser algo assim mais elaborado, infantil, para os meninos entenderem. Não que os dois sejam criança, né? Que o mais velho já tá com 17 anos. Mas a mentezinha dele é infantil. Então eu vou dar algumas ideias e vou mostrar pra vocês já coisas que eu já tenho de outras bases. Que é algo assim, simples muitas vezes, mas que dá um detalhezinho. Aqui, ó. Sabe aqueles rolos de papel filme? Pois então, eu peguei um rolo de papel filme e cortei, ó. Dá pra ver assim que nem tá o mesmo tamanho. Aqui é palito de picolé. E aquela tintinha preta do material do seu filho, que dá uma sujadinha. Ó como ele fica no guardanapo, ó. Fica lindinho. Claro que aqui o guardanapo tá branco, daí só se vê mesmo a cruz, né? Essa é uma ideia, ó. Outra ideia também é EVA, que é um material assim bem fácil de conseguir. Até que o meu EVA ele era desses brilhosos, ó. Desses brilhosinhos. Então, como eu queria fazer a carinha, eu utilizei a parte lisa de trás e utilizei realmente a caneta e esses coisinhas aqui que eu já tinha, essas de plástico. E aqui eu aproveitei para fazer a personalidade, ó. Esse aqui é a mamãe. Esse aqui é o Iago, carinha de sapeca. Esse aqui é o papai, sorridente. E aqui o Aziel, pensativo. Então é uma forma também de jogar com a personalidade de cada um da casa, né? Porque é uma ideia legal. E daí depois eu vou mostrar algumas dicas para vocês para botar aqui atrás para segurar o guardanapo. Eu utilizo qualquer fitinha. Essa fitinha aqui, ó, é de um convite de alguma coisa, uma formatura, não sei. Eu sempre guardo e utilizo essas coisas. E eu vou mostrar aqui um material bem curioso. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha com forração de parede, papel de parede, sabe? E daí ela me deu os catálogos desses papel de parede que já não era mais utilizado. Então, ó, aqui estão eles, ó. Ele é de papel por esse lado e no outro lado ele é emborrachado. Isso é que eu faço muita coisa com ele. Suplar, sabe? Eu decoro coisas com ele. E aqui até eu tô pensando nisso. Que eu peguei uma fitinha, ó, pequenininha. Aqui já é uma outra coisa que eu ia fazer. Eu pensei em fazer uma fitinha douradinha assim e já colocar
no coisinha. E olha que interessante, ó. Tem diversos, ó. E nesse ano eu tô pensando de nós ficarmos no tom branco com dourado. Porque eu ganhei um presente de uma amiga de aniversário. Meu aniversário é em fevereiro, mas agora que ela conseguiu me entregar o meu presente, então pra mim foi assim que parece que fechou certinho pra minha... Que eu sou muito dessas, assim, ó. Eu, pra escolher o tema, pra escolher a cor, parece que sempre vem alguma coisa antes, já pra mim ter um tino do que fazer. Aqui também, ó, eu tenho algumas coisas aqui em casa. Eu tenho Marcela. Essa Marcela, gente, eu tenho acho que uns 4 anos pra mais. E ela tá aqui, ó, firme e forte. Serve pra decoração. Depois eu vou mostrando. Realmente, esse vídeo é para o começo de mostrar todos os materiais que eu já tenho, que eu vou reciclar, para dar alguma ideia para você também poder utilizar alguma coisa da sua casa, certo? Olha aqui, ó. Esse daqui, ó, esse vasinho aqui, ó, eu já usei na Páscoa passada. Eu até botei chia nele ano passado para dar um broto de chia. Deu alguns brotos de chia, só que em alguns lugares ficou muito seco, daí ele só secou. Só que teve um acidente. Nesse ano ele caiu aqui, ó. E eu tô pensando em fazer alguma coisa com ele, só que antes disso ele vai ser útil na decoração da Páscoa. Eu vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia, certo? Ontem eu fui lá na minha mãe e já busquei também algumas coisas. Uma sacolinha aqui, uma sacolinha lá na mãe, porque lá na minha mãe é o meu depósito, meu ateliê, minhas coisas eu deixo lá. Principalmente quando é virada assim de decorações, mudança de decorações, eu quarto e coloco lá. Um dia eu vou fazer um tour lá pra vocês. Então, ó, aqui, ó, uma cruz. Essa cruz eu fiz de papelão também, com aquele papel de rolo, de filme, alumínio, ó. E aqui, ó, eu cortei a metade, um U aqui nesse rolo aqui, e encaixei. Coloquei bastante fita. Eu acredito que eu utilizei no Magrelanda, por isso que ele tá cheio de fita, mas depois a gente vai organizar ele bem. Outra coisa também que eu achei lá na mãe, que eu achei muito interessante, foi esse aqui, ó. Que também, ó, é com o mesmo papelzinho, ó, que eu utilizei. Aqui tem um cuidado de um corteiro meio errado aqui, uma flor. Isso aqui a gente vai organizar e vamos reutilizar. Outra coisa que eu achei também lá na mãe foi esse pote aqui cheio de uva, que é assim, ó. A gente não usa o pote, serve para ser alguma coisa pra gente guardar. A gente reutiliza. Ó, essas uvas são uvas que muitas vezes as pessoas não querem mais porque caíram alguns gomos, alguma coisa. Eu aceito de doação, porque pra mim serve. Tem várias aqui, ó. Depois eu vou mostrando pra vocês o que já tá aqui, ó, na minha cabeça pra criar. Então, na verdade, eu quero convidar vocês pra seguirmos essa série. Então, é Páscoa de 2026. Esse é o primeiro vídeo. E aos pouquinhos a gente vai decorando, vai fazendo algumas comidinhas, vai se preparando para o dia da Páscoa. Mas como a gente sabe que na verdade a Páscoa é algo que não é chocolate, não é coelhinho, e sim algo
para nós relembrar um sacrifício de amor por nós. Eu quero convidar você para nós lermos em Lucas 23, 26. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simeão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-lo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e em seus seios nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre mim, e pedirão às colinas: soterra-nos. Pois se fazem estar estas coisas com árvore verde, o que acontecerá com árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam: salva-os, outros, salva a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus? Dizem. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Pois então, aquela cruz foi uma prova de amor por você, por mim, por nós. E ele está procurando Simeão que venha carregar a cruz com ele, que nós não venhamos abandonar a nossa cruz, a cruz de Jesus, porque sabemos que está chegando o tempo mais perto do que nunca. Já podemos ver mães realmente, como ele disse aqui, chorando, se arrependendo de ter sido mãe, tendo inveja daquelas que não foram mãe, porque a iniquidade, a violência cada vez está aumentando mais. Mas como eu disse no começo, ele está procurando Simeãos para estar dispostos a carregar a cruz, e que essa Páscoa venha a ser também um momento de decisão da sua vida. Talvez você não está bem decidido ainda no seu chamado, no seu propósito, mas ele está querendo te dizer: eu fui lá naquela cruz, eu não tinha pecado, eu não era criminoso, mas eu subi lá naquela cruz para te salvar, para te libertar, para te cumprir todo o propósito que Deus determinou na tua vida. Tu és escolhido para essa geração, para esse tempo. Então não fuja.
E venha comigo, vamos continuar essa série, lendo a Bíblia e seguindo os caminhos até a ressurreição de Cristo, fazendo decorações, comidinhas e lembrando realmente o que é o significado da Páscoa para nós cristãos, certo? Deus abençoe. Beijão!